2023 já está aí, né? E se você acompanha os vídeos aqui do canal, provavelmente uma dúvida que deve estar se passando na sua cabeça agora é a seguinte: como investir bem em 2023 e como investir com pouco dinheiro também, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas têm lá os seus trabalhos, você precisa trabalhar ali o dia inteiro, não tem tanto tempo assim de acompanhar o mercado financeiro, não tem tempo de analisar empresas, não tem tempo de acompanhar qual que é o cenário econômico que a gente está vivendo. E muitas vezes você não tem condições de fazer isso, você não sabe qual que é o melhor ativo para você comprar, por exemplo. Ou você simplesmente é uma pessoa super preguiçosa e não quer de fato gastar seu tempo com isso, por mais que você saiba que é importante. Eu sei que isso é importante, mas eu tenho outras prioridades, eu não quero ficar gastando meu tempo com isso, não tenho paciência, então prefiro fazer isso de outra forma. Então eu quero te trazer aqui algumas soluções do que você pode fazer com o seu dinheiro em um caso como esse, para mesmo assim, mesmo sendo um preguiçoso ou mesmo não tendo tempo, você conseguir investir bem o seu dinheiro e conseguir ganhar muito dinheiro no ano de 2023. E a primeira solução que eu trouxe aqui pra gente falar é sobre o rebalanceamento dinâmico da sua carteira. O que isso significa, né? Basicamente, a gente tem aquela teoria de que pra gente investir bem o nosso dinheiro, principalmente na bolsa de valores, a gente precisa comprar na baixa e vender na alta. Então a gente compra um ativo, espera ele valorizar e vende. Aí depois, na hora que ele cair, a gente compra de novo, espera valorizar e vende. E na teoria, isso é lindo, né? Uma conta no Excel aceita tudo também, só que não necessariamente a gente vai conseguir fazer isso na prática. A gente muitas vezes não consegue saber quanto que o ativo tá na baixa de fato, quando que tá na alta, qual que é o melhor momento para comprar, o melhor momento para vender. Então muitas vezes você que trabalha ali no seu dia a dia tem dificuldade também para analisar esses ativos, saber qual que é exatamente ali o melhor preço para você comprar, ou não tem condições de analisar o cenário macroeconômico que a gente está vivendo, qual que é o ciclo de mercado que a gente está vivendo, se o mercado tende a se valorizar nos próximos anos, se ele tende a cair e o que você precisa fazer com o seu dinheiro. Então é aí que entra o rebalanceamento dinâmico da sua carteira. O que é o rebalanceamento? Primeira coisa que você vai fazer é definir o seu perfil de investidor. Você tem que saber se você é uma pessoa conservadora, moderada ou agressiva. Quanto mais conservadora você for, menos risco você está disposta a correr e você naturalmente aceita menos rentabilidade. Só que por outro lado, se você é uma pessoa mais arrojada, está disposta a correr risco, você vai correr mais risco buscando rentabilidades maiores para sua carteira, sabendo que essa rentabilidade maior implica nesse maior risco também. Então a primeira coisa é saber qual que é o seu perfil de investidor. Depois que você definir o seu perfil de investidor, você consegue selecionar quais que são os melhores ativos para você colocar na sua carteira e quantos por cento você vai ter em cada um desses ativos. Então, por exemplo, uma pessoa que é mais conservadora, ela vai ter lá uma grande parte da carteira em renda fixa, vai ter um pouquinho ali de renda variável, por exemplo, de forma bem resumida. Uma pessoa que é mais arrojada, ela vai ter um pouco menos de renda fixa e vai ter um pouco mais de renda variável, que a renda variável no longo prazo tende a ter um desempenho melhor do que a renda fixa, mas naturalmente no curto prazo o risco também é maior. E aí, depois que você definiu qual que é o percentual ideal que você vai ter na sua carteira de cada uma dessas classes de ativo, por exemplo, você vai ter 70% em renda fixa e 30% em renda variável. Na medida que o tempo for passando, você vai fazendo novos aportes também, vai investindo ali todos os meses e cada um desses ativos vai se valorizando ou desvalorizando, o que vai acontecer? Naturalmente, esse percentual que tem em cada classe vai alterar. Então, por exemplo, você investiu 30% na bolsa e 70% em títulos de renda fixa. Se a bolsa despencar, esse percentual que você tem na bolsa de valores vai se desvalorizar e, consequentemente, você passa a ter mais de 70% de renda fixa e menos de 30% na bolsa de valores. E aí, o que você faz? Se você fizer novos aportes, você pode completar essa diferença com esses novos aportes, ou dependendo do patrimônio que você tiver, os novos aportes não vão ser suficientes para você completar e voltar ali para o 70-30. O que você vai ter que fazer? Vender um pouco de renda fixa que eventualmente você tenha e colocar ali na renda variável. Então, quando a bolsa valorizar depois, o que você vai ter? Você vai ter mais de 30% na bolsa de valores e menos de 70% na renda fixa. Aí você pode vender um pouquinho de bolsa e colocar de volta na renda fixa. Então, nesse caso, essa é a solução para você conseguir de fato comprar na baixa e vender na alta. Você define esse percentual e define de tanto em tanto tempo eu vou rebalancear a minha carteira, vou colocar os pesos novamente de volta para onde eles deveriam estar. Porque com isso, se a bolsa cair, você vai ser obrigado a comprar bolsa na baixa. Se a bolsa subir, você vai ser obrigado a vender bolsa na alta. E isso ao longo do tempo vai trazendo uma rentabilidade adicional na sua carteira. Se você não tem tanto tempo de acompanhar assim, com certeza isso funciona bastante. Só que a gente agora entra em um outro problema, né? Quais títulos de renda fixa eu vou ter? Quais títulos de renda variável eu vou ter, por exemplo? Eu vou ter uma ação, vou ter um fundo imobiliário, vou ter ETF. O que eu posso fazer, né? E se você é uma pessoa que não tem tempo de acompanhar para saber quais são os melhores títulos, naturalmente você não vai ter tempo de analisar empresas, analisar fundos imobiliários para saber
qual que você vai colocar na sua carteira. Qual que é a melhor ação? Qual que é o melhor fundo? Você não vai ter condições de fazer isso. Então a solução que a gente encontra nesse cenário é você investir de forma passiva. Essa é a segunda estratégia que eu separei aqui pra gente falar nesse vídeo. É você adotar uma estratégia de investimentos passiva. E como assim, né? Qual que é a diferença de você investir de forma ativa e passiva? Quando você está investindo de forma ativa, você vai ativamente buscar quais são as melhores ações, fundos imobiliários, títulos para você colocar na sua carteira. Então você vai analisar ali e vai entender qual que encaixa melhor dado aquele cenário, dado aquela análise que você fez. E aí você vai ter ali o trabalho de stock picking, que a gente chama, de você selecionar algumas poucas ações, alguns poucos fundos imobiliários e colocar na sua carteira, porque você acredita que aqueles títulos são as melhores opções naquele determinado momento. Só que, se você não tem tempo de fazer isso, ou se você é um preguiçoso e não tem condições, ou simplesmente não quer fazer isso, o que você pode fazer? Você pode investir de forma passiva, por exemplo, em ETFs. O que são ETFs? ETFs são fundos de investimento que são negociados na Bolsa de Valores e que compram várias ações ali dentro de acordo com algum determinado índice de referência. Então, ao invés de ter o trabalho de selecionar ativamente quais são as melhores ações para ele comprar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar algum índice de referência, como por exemplo o Ibovespa. O Ibovespa é um índice da Bolsa de Valores que concentra ali as empresas mais negociadas, as maiores empresas que são negociadas aqui na Bolsa do Brasil. E lá tem uma quantidade determinada de empresas e o fundo vai comprar exatamente aquelas empresas que estão dentro do Ibovespa no mesmo peso que cada uma delas representa também dentro do Ibovespa. E qual que é a consequência disso, né? A consequência é que você vai poder investir em várias empresas de forma super diversificada com um investimento mínimo muito baixo. Ou seja, ao invés de você comprar uma ação de cada uma dessas empresas, você precisa comprar uma única cota. Então o operacional disso é muito mais fácil, né? Você entra no site da sua corretora e compra uma única cota de um ETF que custa, por exemplo, 200, 250 reais e você já está exposto a todas essas empresas. E aí, como você está investindo de forma super diversificada, a sua rentabilidade, ela não vai ser nem melhor nem pior do que a média do mercado. A sua rentabilidade vai ser justamente a média do mercado, vai ser a rentabilidade do Ibovespa, principalmente pelo fato de que quando você compra um ETF, você vai pagar uma taxa de administração muito baixa. Quando você investe, por exemplo, num fundo de investimento em ações, você vai ter lá a gestão ativa daquele gestor, você vai ter que pagar uma taxa de administração por aquele serviço. Você está investindo em ETFs, você não tem essa taxa de administração. A taxa vai ser mínima, muitas vezes menor do que 0,1%. Ou seja, você tem esse ganho adicional também de ter um custo baixo para você fazer esse investimento. Então você diversifica, não precisa concentrar tanto seus riscos em cada uma dessas empresas e com pouco dinheiro você já diversifica e vai ter de fato uma rentabilidade média do mercado ao longo do tempo. E aí talvez a grande desvantagem de você investir em ETFs é a questão dos dividendos. Se você é uma pessoa que investe buscando renda passiva, sei lá, mensal, semestral, você não vai ter essa renda passiva ao investir em ETFs. Porque quando as ações que o fundo está comprando pagam os dividendos, o que o fundo vai fazer? Ele vai reinvestir comprando as mesmas ações que ele já investe, sempre seguindo o mesmo peso, né? Para de fato a rentabilidade do fundo ser equivalente à rentabilidade do índice de referência. Mas esses dividendos eles vão ser incorporados ao preço da cota também. Então, quando a empresa está gerando valor, gerando lucro, distribuindo esse lucro para os sócios, o preço das ações tende a se valorizar e, consequentemente, a cota desses ETFs também tende a se valorizar. E aí você pode entrar no site da sua corretora, direto no home broker, ou então até mesmo no site da Bolsa de Valores, da B3, e pesquisar quais são os principais ETFs que a gente tem sendo negociados aqui hoje no Brasil. Mas eu separei aqui 4 para a gente falar. O primeiro é o BOVA11, que é um índice que vai replicar o Ibovespa, que a gente estava falando aqui, né? Vai comprar aquelas maiores empresas mais negociadas aqui no Brasil. Nós temos o IVVB11, que é um ETF que vai comprar cotas do IVV, que é um ETF negociado lá nos Estados Unidos, e esse ETF ele compra as 500 maiores empresas negociadas na bolsa lá dos Estados Unidos. Então você vai diversificar em 500 empresas com uma única cota de forma super simples e muito barata também. O terceiro que eu separei aqui pra gente falar é o DIVO11, que investe naquelas empresas que são boas pagadoras de dividendos, e as empresas ao longo do tempo elas tendem a apresentar uma rentabilidade melhor do que a média do mercado, melhor do que o Ibovespa, pelo menos foi isso que aconteceu historicamente. O índice de dividendos teve uma valorização maior do que o Ibovespa. E por fim, o ETF GOV11, que é o ETF que vai investir naquelas empresas que estão dentro do índice de governança corporativa, ou seja, são empresas que seguem aquelas boas práticas da bolsa no quesito de governança corporativa. E a gente também tem esse histórico de que empresas que têm uma governança melhor do que as outras costumam apresentar uma rentabilidade melhor do que as outras também. Então, se você gostou desse vídeo, lembre de deixar o like, eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!